Bom, pessoal, na aula passada a gente falou da diferença entre aceleração tangencial e centrípeta. E agora eu vou te mostrar como é que você calcula o módulo da aceleração centrípeta. Então, vamos lá então. Para isso a gente vai imaginar aqui esse pontinho aqui que está no movimento circular aqui uniforme, numa trajetória aqui circular e no sentido horário, certo? Ela vai sair do ponto A, vai para o ponto B, aqui no instante T1 igual a zero está no ponto A, no instante T2 igual a T está no ponto B. Então, quando acontece isso aqui, ó, a velocidade aqui ela é tangente à trajetória, sempre formando um ângulo reto aqui com o raio, a velocidade V1, e nesse ponto aqui a velocidade vai ser V2, certo? Sempre formando um ângulo reto aqui com o raio, certo? Então, aí quando você faz isso aí, você vai perceber aqui um triângulo aqui, ó, esse triângulo pontilhado que eu marquei aqui, ó, esse triângulo assim, que eu estou redesenhando aqui, ó, onde eu tenho aqui um triângulo, então, isósceles, porque esses dois lados são iguais, é o raio e o raio, aqui a distância B, se é um triângulo isósceles, então esses dois ângulos internos aqui têm que ser iguais, ó, eu chamei de θ e θ, e aqui o ângulo de abertura aqui, que é o ângulo alfa. Bom, isso aqui é uma informação que vai ficar de canto. Agora vamos imaginar aqui uma outra figura que aparece aqui, que não é um triângulo, mas é um quadrilátero aqui, ó. Por quê? Olha só, o vetor V1, se eu esticar aqui, ó, esse pontilhado aqui, e pegar o vetor V2 e também esticar aqui outro pontilhado, eu vou ver que tem aqui um ângulo beta aqui entre essas duas linhas pontilhadas aqui, ó. Um ângulo beta aqui, certo? E aqui o ângulo alfa, esses dois ângulos aqui são de 90 graus. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que ser igual a 360 graus. Portanto, alfa mais beta, ó, alfa mais beta mais 90 mais 90, tem que ser igual a 360. A soma desses dois aqui dá 180, que vem para cá negativo, vai ficar 360 menos 180, que vai dar 180. Então, alfa mais beta está dando quanto? 180 graus. Esse ângulo aqui mais esse aqui tem que ser igual a 180. Só que se você olhar para esse ângulo aqui, ó, alfa mais gama, também tem que dar 180, porque isso aqui é meia volta, ó, né? Meia volta aqui, né? Aqui vai dar 180 graus, ó. Gama mais beta igual a 180, gama mais beta igual a 180. Então, ó, 180 igual a 180, beta igual a beta, então alfa tem que ser igual a gama. Então o ângulo gama aqui é igual ao ângulo alfa, esse ângulo de abertura aqui entre essas duas linhas pontilhadas tem que ser igual ao ângulo de abertura aqui entre os dois raios aqui, que é o ângulo alfa. Está demonstrado isso? Então a gente pode pensar o seguinte, ó, se você pegar esse vetor aqui, ó, o vetor V1, e deslocar para cá, ó, sem mudar a direção e o sentido dele, você pode fazer isso com qualquer vetor. Sem alterar a direção e o sentido, você pode deslocar o vetor no plano e colocá-lo em qualquer ponto. Coloquei ali. Agora eu vou pegar o vetor V2, está aqui, ó, vetor V2, vou alterar e vou colocar aqui, ó, nessa posição aqui, ó, certo? Fazendo isso, a gente sabe que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo alfa, certo? O ângulo de abertura entre os dois vetores V1 e V2 é igual ao ângulo de abertura aqui entre os dois raios. Então, se V1 tem o mesmo tamanho de V2, e se esse ângulo aqui é alfa, então esses dois aqui também tem que ser iguais a θ e θ, como é aqui, ó, θ e θ, né? Alfa, os dois lados iguais, θ e θ, alfa, os dois tamanhos iguais, os dois vetores têm o mesmo tamanho, então tem que ser θ e θ. Então aí você vai ter dois triângulos semelhantes. Esse triângulo aqui, formado pelos vetores, V1 e V2, é igual ao triângulo formado aqui pelo raio e pela distância B. A distância entre o ponto A e o ponto B aqui, ó. Só que tem o seguinte, ó, aqui a gente chama de delta V, por quê? Porque se esse vetor que está aqui em vermelho estivesse apontando para cá, ó, para esse sentido aqui, se o V1 estivesse para cá, você ia ter o V1 e o V2 na sequência. Aí você ia ter V1 mais V2, que ia dar esse aqui que está em preto, certo? Agora, como ele está apontando no sentido contrário, então o V2 até é positivo, mas o V1 está negativo, porque ele aponta no sentido contrário. Então, esse é V2 menos V1 que vai dar o quê? O ΔV. Então, a variação da velocidade, que é o quê? É o vetor V2 menos o vetor V1. E aí, o que a gente tem então aqui? Olha só. Quando a gente compara esses dois triângulos aqui, você pode dizer o seguinte, ó, que esse lado aqui, ó, que é ΔV,
ele está para o lado AB, porque ó, teta e teta, teta e teta. Então esse lado ΔV está para o lado AB. ΔV está para AB. Ó, ΔV está para AB. Assim como o V1 está para R, ou o V2 está para R. Aí é indiferente, porque os dois têm o mesmo tamanho. V1 e V2 têm o mesmo tamanho. Né? Então, eu estou pondo aqui, ó, V1 está para R. Okay? V1 está para o raio. Aí o AB vem para cá multiplicando, deixa o ΔV sozinho. E aí a gente tem uma coisa importante para poder pensar aqui. Ó. Se você pensar para um intervalo de tempo, né? Ó, do instante 0 até o instante t, aqui, até que abriu bastante aqui, mas se você pensar para uma distância pequena, né? Para um ΔV pequeno, né? Para um ΔT, desculpa, pequeno, então você vai pensar que esse raio está mais ou menos por aqui assim, ó. Pensando que você está aqui, né, para uma distância bem pequena aqui, ó, a gente pode concluir que a distância AB, essa distância AB aqui, ó, ela vai praticamente se igualar ao comprimento do arco. Quando eu tenho um intervalo de tempo pequeno, ó, pensando aqui no intervalo de tempo pequeno, a conclusão é que o comprimento aqui da distância AB, ela se iguala ao comprimento do arco aqui, ó, do arco AB. Pensando que o ponto B está por aqui agora, bem pertinho aqui, ó, certo? Então, o que acontece? Você pode pensar o seguinte, ó, você pode pensar, para um ΔT bem próximo de zero, o comprimento AB, ou seja, a distância AB aqui, ela se iguala ao comprimento do arco, que eu vou chamar de ΔS, esse comprimento do arco. Então, eu troco o AB por ΔS e faço o quê? Divido os dois lados da igualdade por ΔT. Então vai ficar ΔV sobre ΔT, que é a aceleração centrípeta. O V1 eu chamo simplesmente de V, tá? Porque V1 é igual a V2, que é igual a V3, ou seja, a velocidade é sempre a mesma em módulo o tempo todo. Então eu chamo V1 de V, aqui o AB chamei de ΔS, dividi os dois lados por ΔT. ΔS que divide por ΔT é V, ó, V, então fica V vezes V, que é V quadrado, e o R embaixo. Então a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado que divide o raio. Ou seja, a aceleração centrípeta é a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Ok? Essa demonstração é importante porque mais adiante, quando a gente falar sobre forças que atuam em trajetórias circulares, a gente vai usar a aceleração centrípeta o tempo todo. Você precisa saber que vai ser igual ao quadrado da velocidade que divide o raio da trajetória. Ok? Valeu!